Você já deve ter ouvido falar sobre o batismo no Espírito Santo, mas a pergunta que eu e você devemos fazer é, de fato, o que é isso? O que é o batismo com o Espírito Santo? Quando ele acontece quando nós nos convertemos? Ele acontece depois da conversão? No momento da conversão? Como funciona? Outra pergunta importantíssima que devemos fazer é como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, porque dali nós temos um paralelo para interpretar o que é o batismo com o Espírito Santo, ser cheio e todas essas diferenças. Então essas são perguntas importantíssimas, principalmente, né? E eu sou batizado com o Espírito Santo ou não? É sobre isso que o texto aqui vai dizer. Lembra, qual que é o contexto aqui de Atos capítulo 1, versículo 1 em diante que a gente está lendo? Aqui Cristo Jesus, ele está dando instrução aos seus discípulos, depois de ele ter ressuscitado, antes dele ser assunto aos céus. Então ele deixa algumas determinações e ele vai explicar como eles deveriam fazer, onde eles deveriam ficar, como eles seriam cheios do Espírito Santo e como eles deveriam agir depois disso. Então é basicamente disso que o nosso texto de hoje vai dizer. Acompanha comigo então, por favor. Atos capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Do 3 ao 8, perdão, irmãos. Do 3 ao 8. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe por 40 dias, falando as coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual... Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber o tempo ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Põe o primeiro princípio ali, por favor, Miguel. O primeiro princípio de hoje é o seguinte: o Espírito Santo no Antigo Testamento. Para que você possa entender o que é ser batizado, ser cheio e qual a atuação do Espírito Santo, você precisa entender como ele agia, para que você então possa ali se balizar. Aqui Jesus Cristo ele vai deixar claro: o Pai havia prometido e ele faz a mesma promessa. O Espírito Santo vai vir sobre vocês. E eu e você devemos questionar a Escritura sobre, olha, se o Espírito Santo seria derramado aqui, a este povo, nesta época, como que ele agia antes? Qual a sua forma de atuação? Existia uma diferença? Porque aqui Jesus está dizendo que ele vai descer sobre o povo, então, e antes ele não tinha descido? Como que isso funciona? Veja, a primeira coisa que você precisa saber, meu irmão, minha irmã, é que o Espírito Santo ele sempre agiu na vida da igreja, sempre, sem exceção, tanto na antiga dispensação como na nova, no Antigo Testamento como no Novo. A diferença era a sua forma de atuação. Por exemplo, a Escritura vai dizer que Isabel, grávida, recebe a visita de Maria, e então Maria a cumprimenta, e o filho fica feliz no ventre, João, e ela fica cheia do Espírito Santo. E lembrando que eles estavam vivendo debaixo da antiga dispensação. Tanto é, Lucas capítulo 1, versículo 41, vai dizer assim: Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Lembrando, Isabel estava vivendo na antiga dispensação e ficou cheia do Espírito Santo. E talvez você deve ter ouvido algo mais ou menos sentido. Nesse sentido, né, de que, olha, mas antigamente o Espírito Santo ele vinha e saía das pessoas. Ele capacitava apenas algumas pessoas específicas e por aí vai. Será mesmo? Reis, sacerdotes, profetas? Qual dessas funções tinha Isabel? Não era rainha, não era sacerdotisa, não era profeta. E diz a Escritura que era uma mulher cheia do Espírito Santo. Ela era uma santa dona de casa. Não tinha nenhuma dessas funções. E mesmo assim, cheia do Espírito Santo. Nós acreditamos que, de fato, né, há uma diferença. Em que sentido? Uma diferença entre atuações do Espírito. Na antiga aliança, ele atuava de uma forma diferente da qual ele atua hoje, no meio da igreja. Mas ele sempre esteve ali. Antigamente, ele capacitava algumas pessoas de forma específica para fazer a obra de Deus, para agir, por exemplo, um rei, um sacerdote, um profeta. Capacitava de forma específica essas pessoas. Só que ele sempre agia na vida dos outros, da mesma forma com que age outro.
O povo do Antigo Testamento também tinha o Espírito Santo. Claro que tinha. Porque, veja, é o Espírito Santo que regenera as pessoas. Somente ele pode regenerar as pessoas. É ele que salva, é ele que capacita a orar, é ele que capacita a amar e fazer o bem ao próximo. Então, se você diz que o Antigo Testamento, as pessoas não tinham o Espírito Santo, que ele começou a exercer seu ministério a partir daqui de Atos 2, que nós vamos chegar, você está dizendo que essas pessoas faziam todas essas coisas na força de seu braço. Que as pessoas conseguiam amar sem o auxílio do Espírito Santo. Que as pessoas conseguiam perdoar sem o auxílio de Deus. Que as pessoas conseguiam se salvar sem o auxílio de Deus, porque do contrário, o que nós estamos dizendo é isso. Que essas pessoas faziam todas essas coisas com base na sua própria força. Não era necessário o auxílio de Deus. E a questão lógica que nós devemos pensar é a seguinte, olha, se essas pessoas não tinham o Espírito Santo e eram salvas, por que isso não é possível hoje também? Por quê? Então, aquela frase que muitos dizem assim, olha, fulano não é crente, mas é uma boa pessoa. Nós vamos ter que concordar. Ela pode ser salva sem, de fato, confessar a Jesus Cristo, sem ser cheia do Espírito Santo. Então, é de suma importância saber que o Espírito Santo sempre agiu na vida do povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A diferença é que a sua atuação no Novo Testamento vai ser diferente. É basicamente isso aqui que a gente vai ver. Por exemplo, o segundo princípio, põe ali, por favor. Segundo princípio, o batismo com o Espírito Santo. Acompanha comigo o versículo 4, por favor, meus irmãos. Atos 1, 4. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Como eu falei, o Pai havia prometido que o Espírito Santo desceria sobre o povo. E Jesus Cristo faz a mesma promessa. É tão certo que no Antigo Testamento, em Joel capítulo 2, um texto bem conhecido que Pedro vai citar depois em Atos capítulo 2, para falar a respeito do dom de línguas. Olha o que diz Joel 2, 28 e 29. Depois disso, derramei o meu espírito sobre todas as pessoas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Sobre todos. Em Gálatas, capítulo 3, você vê Paulo citando também o Antigo Testamento. Paulo diz assim, isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Nós vemos diversos textos dizendo que Deus prometeu o Espírito Santo no Antigo Testamento, mas nós vemos também o próprio Jesus Cristo, em João capítulo 14, reafirmando aquilo que o Pai disse. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 16, versículo 7, ele ainda diz, todavia, digo-vos a verdade, é para vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá, mas, se eu for, eu o enviarei. Veja, Jesus Cristo disse, vocês vão receber o Espírito Santo. O Pai tinha dito. Só que aqui em Atos ele coloca uma regra. Fiquem em Jerusalém. Não saiam da cidade. E veja, não é uma sugestão. Eu sugiro que vocês fiquem aqui. E não foi nenhum pedido, né? Olha, fiquem aqui. Foi uma ordem. Ordenou-lhes, não saiam. Ou seja, não tem como você ser cheio do Espírito Santo em desobediência. É necessário que se obedeça. Então, no versículo 5, ele entra, talvez, neste tema que muitos têm dificuldade, como ele vai dizer assim, né, no verso 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Realmente, falar sobre o batismo do Espírito Santo não há unanimidade entre reformados e entre pentecostais e reformados, muito menos. Falar sobre isso é um tema que talvez seja um pouco espinhoso, mas a Escritura, nós acreditamos que ela dá o caminho correto. Eu sei que a terminologia, né, ser batizado com o Espírito Santo, hoje em dia, talvez seja produto de discussões acaloradas. Se você pega debates entre reformados e pentecostais, meu irmão, o pau santo quebra. Literalmente, a respeito deste assunto aqui. E muitos estudiosos, principalmente os pentecostais, eles vão dizer que o que é o batismo com o Espírito Santo?
ele é uma experiência distinta da salvação. Uma coisa é o dia que você se converte, o dia que você se arrepende dos seus pecados. Aquele foi o dia da sua conversão. Mas ser batizado com o Espírito Santo é um outro nível, é tipo uma classe A. Né? Tem a classe B, que é aqueles que se converteram, mas tem a classe A, aqueles que foram batizados com o Espírito Santo. E isso é uma experiência à parte do novo nascimento, pelo menos é o que a maioria deles vai dizer. Outros vão defender que a evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo é que você fala em línguas estranhas que nós vemos no meio pentecostal de hoje. E a gente vai chegar em Atos 2, né, sobre a respeito do dom de línguas, eu vou deixar isso mais para frente. Mas veja, há porém aqueles que entendem que o batismo com o Espírito Santo ele acontece justamente no momento da conversão. O dia que você se converte, que você se arrepende dos seus pecados, é o dia que você é batizado e selado pelo Espírito Santo. É assim que eu acredito. É assim que a igreja protestante, em sua maioria, também acredita, reformada, claro, né? Embora o Espírito Santo já agisse aqui antes de Pentecostes, eu vou explicar para você, já agisse aqui antes, é notório, é fato, né? A partir de Atos capítulo 2, ele age de uma forma sobrenatural, de um jeito que ele não agia antes. De uma forma que nós não vemos em lugar nenhum na Escritura. Então, por mais que sejamos reformados, este é um fato. O Espírito Santo começa a agir diferente na vida das pessoas a partir de Atos capítulo 2. Aqui ele é derramado de uma forma mais ampla e indistinta. Como eu disse, antigamente, mais em reis, profetas, para algumas obras específicas, ainda que agissem todos. Mas o que é de fato então o batismo com o Espírito Santo? Veja, nós não gostamos dessa forma de separar os eventos. Olha, uma coisa é você ser cristão, se converter, outra coisa é você ser batizado. Eu falo porque durante anos, eu fui questionado e eu ficava angustiado durante muito tempo. Toda vez uma irmãzinha lá na casa da minha sogra, aquela pentecostal de saiona, joelho grosso. Raquel, seu marido já converteu? Na época eu era filho de capiroto, de fato, né? Ainda não. Um dia vai. Daí converti, graças a Deus. Ele ia lá. E seu marido converteu? Já foi batizado com o Espírito Santo? Eu ficava em crise, né? Como assim? O mais importante era para a igreja, agora tem outro nível ainda. E eu, por conta de não saber muita coisa, né? Eu vivia angustiado por conta disso. Porque, como eu falei, para muitos, o batismo com o Espírito é uma experiência posterior. E por que eles acreditam assim? Eles têm base bíblica também. Por exemplo, em Atos 2, vamos chegar nessa parte, que nós vemos, né? Cornélio se converte e depois vem alguém, ora e ele recebe o Espírito Santo. Como assim? O Espírito Santo vem depois. Então, com base em alguns textos, realmente dá a entender que há uma segunda experiência. E a melhor explicação para isso, que eu particularmente vejo, é que Augusto Nicodemos dá. Ele diz, olha, ali em Atos, era uma época, de fato, ímpar da igreja. A igreja está passando por uma transformação, e por conta dessa transformação, né, ali da antiga dispensação para a nova, era necessário algo miraculoso, algo maior, que fosse realmente diferente daquilo que já tinha acontecido. Por isso nós vimos aquelas manifestações, aquelas coisas de forma mais acalorada mesmo, muitas pessoas sendo cheias do Espírito Santo depois da conversão. Ele vai dizer que basicamente essa é a explicação. Por quê? O Espírito Santo é algo invisível. Como você vai falar? Não, o Espírito Santo está agindo na vida da pessoa. Era necessário um sinal. Era necessário, de fato, que as pessoas, de fato, pudessem olhar e se chocar, dizendo, o que é isso? Uma pessoa invisível dentro de outra, e a forma é o quê? É a manifestação. É por isso que em Atos 2 veremos as pessoas dizendo assim, olha, esses homens estão bêbados. Detalhe, né? O bêbado não era por causa de andar trançando as pernas, não era por causa de outra coisa. Mas a igreja reformada, ela acredita que nós recebemos o Espírito Santo quando nós nos arrependemos. Por quê? Por conta de base bíblica também. Atos capítulo 2, versículo 38. Vai dizer assim, Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e recebeis o dom do Espírito Santo. E a palavrinha dom aqui em grego tem de fato o significado de presente. Presente, é um presente que recebemos. No instante em que nos arrependemos, somos selados, batizados, marcados pelo Espírito Santo. Não há uma experiência posterior. Efésios capítulo 1, Paulo também vai dizer. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando nós nascemos de novo,
Aquele momento da conversão, do genuíno arrependimento, que você de fato diz: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Este momento da conversão é o momento em que você é marcado, selado com o Espírito Santo, consequentemente batizado por ele. O que nós entendemos é que é o seguinte: há uma distinção entre ser batizado com o Espírito e ser cheio do Espírito, a plenitude do Espírito. Aí há uma diferença. Por exemplo, recebemos o Espírito Santo quando convertemos. Isso é fato. Só que é necessário que depois da conversão, você busque constantemente a plenitude do Espírito. Ou seja, ser cheio a cada dia mais. É igual um carro, né? Você passa no posto de combustível e você enche o tanque. Aquilo lá é a sua conversão. Mas é necessário que você volte constantemente ao posto para manter o carro abastecido. Porque, do contrário, ele para. Seria mais ou menos essa analogia na vida cristã. Só que muitos transformam a plenitude do Espírito numa coisa totalmente emocional. Ou seja, o culto foi bom, a pessoa foi cheia do Espírito Santo, por quê? Porque ela chorou, porque ela sentiu arrepio, porque ela viu o anjo. Então as pessoas começam a condicionar essas coisas. E qual o problema disso? O problema é que muitos ficam escravos da emoção. E aqueles que não ficam escravos da emoção, eles se tornam avessos a todo tipo de emoção. Os dois extremos são errados. As pessoas que acham que ser cheio do Espírito Santo é simplesmente porque chorei. Ou senti aquele arrepio aqui, da quinta vértebra para cima. Isso é um sinal. Então muitos, por conta de idolatrar a questão do sentimento, eles vão para o outro extremo. Não precisamos sentir nada, eu sou avesso a todo qualquer tipo de emoção. Daí se você começa a chorar, você fica envergonhado. Você vai à igreja mais tradicional, você fica até com vergonha de levantar a mão e orar, porque, ai meu Deus do céu, não dá. É outro absurdo. Ser cheio do Espírito Santo, de fato, é ter a vida controlada por Ele. É dizer: Deus, guia-me, ainda que o nosso coração não sinta. Ainda que não estejamos ali, querendo fazer algo. Alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém que se deixa guiar pela verdade. Alguém espiritual, de fato, não é alguém que sempre tem vontade de orar, não é alguém que, sempre está motivado para vir ao culto, porque em dias chuvosos como esse, meu irmão, eu duvido você estar com vontade de ir para a igreja. Você vem pelo compromisso. Um filminho com a pipoquinha hoje já vem, hein? Debaixo do cobertor ainda. Mas ser cheio do Espírito Santo é ser guiado por Ele. Então precisamos fazer essa distinção. O selo do Espírito, ele acontece uma vez, quando nos convertemos. Só que a Escritura nos ordena para que constantemente sejamos cheios do Espírito. De que forma? A Escritura vai dizer: o selo ninguém tira, é a marca de Deus. Mas para que você seja constantemente cheio, você precisa se alimentar. Você vai ver, em Atos capítulo 2, diz a Escritura que eles se arrependeram dos seus pecados, foram batizados com o Espírito e cheios. Atos 2. Em Atos 4, vai dizer que eles foram cheios novamente. Ou seja, calma aí, eles foram cheios do Espírito Santo aqui e cheio aqui de novo. Por conta disso, é necessário que haja uma constância. Que você busque a Deus constantemente. É igual o maná. O maná, eles precisavam todo dia colher o maná. Todo dia eles precisavam colher. E a Escritura vai dizer a forma como nós somos cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5 vai dizer quando nós somos gratos, quando nós oramos, quando nós cantamos cânticos espirituais, quando nós temos comunhão com Deus. Todas essas são formas. E vai além, né? Essa parte muitas vezes não gostam de ler. Mas o assunto ali é ser cheio do Espírito Santo. Ele vai dizer: mulher, sabe como você é cheio do Espírito Santo? Sendo submissa ao seu marido. Que coisa, hein? Então, quando você aguenta, né? O marido fala atravessado com você, desce quadrado. Você está cheio de raiva, mas cheio do Espírito. Deus está te enchendo. Os homens, da mesma forma. Amando a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Cânticos espirituais, tudo isso faz parte, né? Como eu disse, irmãos, eu não sou avesso a sentir. Não, de jeito nenhum. Mas eu raramente, experiência minha, e eu dá para contar nos dias, nos dedos, os dias que eu estou orando pela manhã e eu choro. Não, isso dá para contar nos dedos. No mês, vai lá, sei lá, 2, 1. Às vezes pula um mês ainda, não sei. Mas significa, porque eu não chorei, eu não fui cheio do Espírito? Não, o que importa é você orar a Escritura, declarar a Escritura e crer naquilo que você está falando. Se você assim faz, você é cheio do Espírito. Então basta, de fato, acreditar. E terceiro, e último para encerrar, põe ele, por favor. A natureza do reino de Deus, versículos 6 e 7. Você pode acompanhar comigo, por favor? Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. E os que se haviam reunidos perguntaram: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel?
Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Veja, no Evangelho de Lucas eu estou falando sobre isso também. Interessante. Aqueles homens, aquelas pessoas, eles ainda tinham um entendimento errado de que o reino de Deus seria algo físico, geopolítico, natural. Na cabeça deles ainda estava assim, por conta de Israel estava sendo escravizado por inimigos, eles pensavam, não, é agora que a roda do mundo vai girar. É agora que nós vamos governar. Então eles ainda estavam com esse pensamento. Eles haviam perdido a independência política e por conta disso, eles tinham essa esperança de governar de forma terrena. Mas mais uma vez eles não tinham entendido. Jesus já tinha havido dito várias vezes, não, o meu reino não é assim. O meu reino não é algo físico, não é um local, mas o meu reino são corações quebrantados, rendidos à minha vontade. Isso é o reino de Deus. Não tem nada a ver com o Israel físico, muito menos com algumas nações, nada a ver. Não tem a ver com governos e embaixadas, mas tem a ver com Deus agindo na vida das pessoas. É por isso que o reino de Deus, ele não vem através da imposição de armas, como Constantino fez. Não. Ele não vem através da imposição pela força. Ele vem através do Espírito convencendo do pecado, da justiça e do juízo, através da pregação do Evangelho, de mensagens que saem da Escritura. Tem uma história bem interessante sobre a conversão de Charles Spurgeon, que parece que estava um dia bem frio, neve para tudo que é lado, e nesse dia, nem o pastor foi à igreja. Que blasfêmia, hein? Pastor, não deu para ir, por quê, pastor? Nevando, chovendo. Então passaram a palavra para um presbítero não muito bem preparado que estava lá, e tinha um visitante apenas naquele culto, um jovem. E aquele jovem ouviu a pregação, creu no Evangelho, se converteu e se tornou um dos maiores pregadores de todos os tempos. Porque é assim que é a salvação, é assim que é o novo nascimento, é assim que é a conversão de verdade, é assim que o reino de Deus avança. Olha o que vai dizer, Atos capítulo 5, versículo 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Os discípulos não tinham entendido isso. Que o reino de Deus, ele não era algo mais privativo de Israel, mas era para ser expandido por todo lado, até os confins da terra, porque essa ordem é clara. Gente, não se preocupem em ficar preocupado com datas, quando que eu vou voltar. Se preocupem em usar o presente para quê? Para levar o Evangelho. Isso é o reino de Deus. E para que isso acontecesse, era necessário que eles fossem cheios do Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo. É por isso que no versículo 8, para encerrar, ele vai dizer assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Qual que era o objetivo das pessoas serem batizadas e cheias do Espírito Santo? Ação missionária. Levar o Evangelho. E aqui ele deixa bem claro, né? Jerusalém, onde vocês estão. Judéia, uma região um pouco maior. Samaria, maior ainda. E confins da terra, todo mundo. Essa é a função de sermos cheios do Espírito Santo. Foi para isso que Deus nos converteu, nos selou, nos batizou, nos revestiu de poder. Não para que nós pudéssemos simplesmente pegar o Evangelho e fazer dele algo restrito a nós, mas justamente para que a mensagem pudesse se expandir, pudéssemos levar ela adiante. O foco é justamente na ação missionária e no avanço do reino de Deus. E aqui é basicamente um guia, né? Se assim vocês fizerem, é mais ou menos como se abre a igreja. Eu lembro uma vez eu estava ouvindo um pastor dizer como que a igreja dele abriu várias igrejas. Eles usaram justamente essa estratégia. Começaram com o povo local, depois na cidade do lado, depois no estado, depois no país e depois por todo o globo. Assim deve ser a igreja. E para isso, esses homens, para que eles fossem, para que o evangelho, para que a ação missionária pudesse, de fato, ter êxito, eles não precisariam apenas ter poder do intelecto. Eles não precisariam apenas ter vontade ou ter uma eloquência no falar. Todas essas coisas são importantes, né? Não vamos, de fato, ignorar e dizer, olha, não, você não precisa, Você não precisa saber português, você não precisa saber nada. Basta crer que Deus vai fazer.
Nós acreditamos que essas coisas são importantes. Porque é difícil, você imagina. Tem uma pessoa lá, faculdade, mais inteligente, um bom concurso, daí o pregador está lá. Pega um negócio para mim fazer. Um negócio para mim fazer. Gente, se ouve isso aí, dá uma dor no coração. Claro que dá. Então, o que a gente puder fazer, o que pudermos fazer, faremos. Todavia, o mais importante é que, de fato, eles fossem cheios do poder de Deus. Porque, vejamos, estou encerrando, lembra? O que está acontecendo aqui? Jesus Cristo foi morto, o líder foi morto, foi assunto aos céus e deixou instruções a eles. Quando o líder sai de cena, é morto, quem passa a ser o alvo? Seus discípulos? Então eles precisariam de coragem. Coragem para quê? Para testificar a respeito do Evangelho. Porque serem testemunhas é justamente isso. Olha, eu vi, eu ouvi, e esta é a verdade. Tanto é que muitos, por conta de testemunhar a respeito disso, foram mortos, foram decapitados. Você vê no livro de John Fox, Os Mártires, dizendo que muitos homens tinham seus filhos trazidos assim de frente para eles e diziam, nega Jesus ou ele morre. Matava a criancinha. Trazia a mulher. Nega Jesus e volte para sua família. E matava a mulher. Você imagina a gente numa situação dessa? E por último matavam as pessoas. Ou seja, eles precisavam ser revestidos de poder para que, ainda que custasse sua própria vida, eles pudessem permanecer fiéis. Fiéis. E nós temos a certeza que assim eles fizeram, sabe por quê? Primeiro, por conta do testemunho histórico. Por exemplo, Tertuliano diz que cada pessoa que morria, na verdade, o sangue dos mártires se transformou na semente da igreja. E a prova que isso é verdade, não apenas história, é que nós estamos aqui. Para que o evangelho pudesse chegar a nós, foi porque houve homens e mulheres de coragem que testificaram o fato e não tiveram vergonha, muito menos medo, de afirmar aquilo que eles viram. Se esses homens e mulheres tiveram essa coragem mesmo diante da morte, às vezes é vergonhoso. No trabalho, às vezes as pessoas nem sabem que somos cristãos. Você já parou para pensar nisso? Oh Deus, deve ser algo horrível. Esta é a nossa contribuição para o evangelho hoje. É continuar sendo essa testemunha. Testemunha de que o Cristo que salvou esses nossos irmãos do passado, que fez o evangelho chegar a nós hoje, é o Cristo ao qual nós servimos. E a prova de que realmente nós temos uma fé genuína nele é que há uma mudança de vida em nós. E nós somos testemunhas. Só que o problema é que tem muito cristão hoje em dia que ele é quase uma testemunha, né? A pessoa fala que ela é crente e você até desanima. Não acredito. Pelo amor. Que Deus então possa dar graça a mim e a você, meu querido irmão e irmã, para sermos fiéis testemunhas como esse homem, como esses homens, ainda que venhamos a perder coisas. Porque por vezes, ser um cristão genuíno é perda. É perda. Eu já vi pessoas que estavam muito bem no trabalho, converteram, perderam o emprego. Por quê? Olha, porque lá faziam uns conchavos com o patrão, contavam umas mentirinhas aqui, passava pano para o outro. Daí você se converte, você vai continuar fazendo essas coisas? Não. Daí se o chefe vê que você não está fazendo essas coisas, ele vai te mandar embora, te dar um pé e vai chamar o outro que fazia. Então é necessário que você permaneçamos firmes, fiéis, mostrando que de fato nós, ainda que não vimos com os nossos próprios olhos, que esse Espírito Santo, que Jesus Cristo disse que viria, ele vive em nós. E a prova de que ele vive em nós é que nós vivemos de acordo com aquilo que Cristo ordenou. Amém, meus queridos?